E para quem sofre deste problema, realizar qualquer tipo de prova pode ser muito mais difícil. A professora Carla Sofia já está connosco aqui no nosso sofá para falar sobre este assunto, um problema real, mas que precisa de ser encarado. E gostaríamos de saber com a professora Carla Sofia, antes de mais, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia, Luísa. Bom dia. Como é que os professores lidam com esta problemática? Então, todos os dias, quando vamos para uma escola, temos sempre alguma coisa para resolver, um problema, uma prova. Nós próprios professores, todos os dias somos colocados à prova. Porquê? Porque, no caso de dislexia, cada vez mais, não é cada vez mais, vamos encontrando sempre casos de dislexia e já existe desde sempre. Lá está, a dislexia nasce com a pessoa, no caso, e é muito importante, o mais importante de tudo, é o diagnóstico precoce. Isto é, os pais, por exemplo, se vier hereditariamente, já é mais propício que um filho poderá vir também a ter, e é fácil dos pais também conseguirem encontrar e fazerem um diagnóstico, e acima de tudo, nós como professores que somos, devemos ter muito essa atenção e verificar os alertas, se é realmente uma dificuldade de aprendizagem ou se há mais qualquer coisa. O que é mais qualquer coisa? Quando percebemos que a criança já adquiriu o mecanismo da leitura e da escrita, vermos que há muitas palavras que não estão lá e que são lidas, há muitos erros ortográficos que se vêm nos textos que eles vão fazendo, e pronto, e o mais importante é isto, é saber que há e combater todas essas, porque infelizmente não temos cura para a dislexia. E Carla, pronto, também tem aqueles que comem as palavras, tem aqueles que aumentam e tem aqueles que tiram, mas no caso, a Carla diz que é bom que nós vejamos esse diagnóstico criança, mas quando acontece de só ser na fase adulta, tem como reverter essa situação? Eu acho que na fase adulta, já não é tanto o meu campo, mas na fase adulta acho que já a própria pessoa já adquiriu muitos mecanismos para combater o desconforto que tem. Muitas das vezes eles de certeza absoluta que arranjam forma de ir a um texto, por exemplo, se estivéssemos a ler um texto, eles se calhar compreendem qual é o sentido do texto, eles próprios criam uma forma de não estar a ler tal e qual como está, mas seguir porque lá está, como eles têm um QI bastante elevado. E depois para além da dislexia, temos também muito o facto de que vem logo mais alguma coisa com a dislexia, a hiperatividade, o déficit de atenção, infelizmente. Agora, Carla, eu acredito que é muito importante os pais não entrarem em alarmismos. Quando veem a criança a ter esse tipo de dificuldade ou algum sinal de insucesso escolar, não é? Não atribuírem de imediato à falta de, como é que eu hei de explicar? Capacidades, exatamente, porque às vezes acaba por acontecer isso, a mãe diz, a minha criança não é tão inteligente quanto o outro, acaba por surgir esse tipo de comparações, claro. E isso não é nada bom para a criança. Porque no fundo não é que ela não tenha capacidades, é que ela tem uma pequena anomalia, não é verdade? Exatamente. E isso é visto principalmente nas provas, nos testes que eles fazem. E como é que os professores conseguem ajudar nesse sentido das provas? Existe uma forma de olhar mais especial, uma vez que já foi detectado que a criança tem aquele problema, ou não? Ou é tudo igual aos outros? Não é tudo farinha do mesmo saco, não, felizmente. As crianças com dislexia depois são encaminhadas logo para as necessidades educativas especiais. Não vão para escolas onde só há meninos disléxicos, não, estão na nossa sala de aula. O que acontece são abrangidos pelo Decreto-Lei, que é o Decreto-Lei 6 de 2008, 3 de 2008, peço desculpa, e a partir daí todos os critérios são consoante as capacidades que a criança tem. Mas na forma de corrigir ou até mesmo as perguntas que estão nos testes? Pode haver de tudo. Nós podemos ter um enunciado diferente, com perguntas mais simples, que sejam mais fáceis de eles compreenderem. Pode ser a mesma prova e o critério de avaliação, como é óbvio, vamos imaginar em termos de erros ortográficos, eles dão muito mais erros ortográficos do que uma criança dita normal. Portanto, temos também de ter atenção a isso, temos de perceber se realmente foi
Isso depois, se não estou em erro, temos 2 tipos de fichas, temos a ficha A e a ficha B, que depois o professor terá de ver, e tem de ser mesmo um professor escolhido para que tenha mais compreensão sobre o problema em questão, e será nomeadamente ver em termos se foi um erro mesmo por falta de atenção, se foi um erro mesmo pela sua patologia, ou se é mesmo um erro que a criança naquele momento não estava predisposta para resolver. Portanto, temos os critérios de avaliação diferentes em termos de avaliação, o enunciado pode ser diferente, também têm acesso a, no caso, ter alguém para acompanhar a criança, ler-lhe o enunciado, ler-lhe toda a prova. Agora, nas provas da aflição, eu estou com uma turma do 2º ano e tivemos isso mesmo. Eu tive vários alunos que eu não achei que eles tinham de ter o mesmo processo de avaliação que todos os outros. Claro. Não tinha nenhuma criança com dislexia, mas tinha crianças com hiperatividade e déficit de atenção. Nomeadamente, essas crianças não devem estar numa mesma sala que todos os outros. Porque se para mim, que quando era aluna já era difícil ter uma prova, lá está, um exame, eu também acho que os meus alunos sentiam o mesmo que eu. Isso. Criança que já tem uma patologia ainda mais nervoso fica, mais ansioso fica. E precisa de uma maior concentração. Exatamente. Além de tudo isto, quando é mesmo dislexia, porque temos vários graus, quando é dislexia severa, podemos ainda ter, e felizmente nós somos muitas vezes contra as tecnologias, mas neste caso eu até sou um bocadinho apologista da tecnologia, nomeadamente em termos de transcrição. Há já a modalidade da criança ditar a sua prova para o computador e o computador faz a transcrição e aí a resposta ajuda. Então, claro, já é uma mais-valia. Então é muito importante a parceria dos pais sem dúvida, com a escola. Sempre. Não é, professora? Porque todos os momentos. Hoje nós temos o conhecimento, a informação, coisa claro. Que antigamente muitas crianças apanharam e muito. Exato, né? exato. Apanhava na mão, era colocada de castigo no milho. Até aquelas pessoas que eram canhotas, não é? Levavam por Exatamente. Por quê? Porque faltava a informação, exato. O conhecimento. Hoje já não é necessário isso. Se essa mãe, esse pai vê uma deficiência nessa criança, que ele procure, então, a escola, que com todo amor vai haver esse cuidado. Não é? Muito importante eu acho que eu disse isso e digo sempre. Nós temos de ser 4 para 1, que é 4 para uma criança. A professora, a escola, a família e ele. E só assim os 4 juntos é que funcionamos. Tem que agir em conformidade. Sempre, sim. É verdade. Muito obrigada, professora. Obrigada, Carla Elisa. Sofia, aqui Obrigada. mais uma vez no nosso programa. E já sabem, quando se trata de